Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos aprender a declarar e a utilizar vetores. Para declarar um vetor, você precisa especificar o tipo de dado e também fornecer o identificador da variável. Então, nós vamos ter aqui qual o tipo de dados. Pode ser, por exemplo, int para um vetor de inteiros, double para um vetor de números reais, char para um vetor de caracteres, ok? Depois, em seguida, abre e fecha colchetes. Isso daqui me indica que eu estou declarando um vetor deste tipo de dados que eu especifiquei. E depois, como toda variável, vem o nome da variável e o ponto e vírgula. Antes de utilizar a variável que referencia o vetor, você precisa inicializar esta variável. Tá? Então, você não vai conseguir usar um vetor se esse vetor não foi criado ainda e armazenado ali naquela variável. Depois eu vou explicar melhor numa das próximas aulas como que isso funciona em memória. Tá? Mas, por enquanto, você sabe que o nome da variável recebe new tipo de dados e aqui entre colchetes você especifica o tamanho, que é o tamanho do seu vetor, quantos elementos o seu vetor vai ter. Então, aqui tem uma mudança, não é? Na hora de atribuir, a gente não coloca, né, uma constante aqui. O que a gente precisa fazer é criar um novo vetor deste tipo, né? Então, nós temos um vetor no tamanho referenciado aqui entre colchetes e no tipo de dados declarado nesta posição. Como qualquer outra variável, você também pode inicializar essa variável na declaração. Então, você tem o tipo, abre e fecha colchetes, que indica que é um vetor, o nome da variável, recebe, e aí você tem que criar um vetor. Nós vamos instanciar um vetor aqui. E aí, para isso, nós vamos utilizar o new e colocar qual o tipo do vetor e o tamanho do vetor que a gente quer. Então, exemplo de declaração de vetores. Temos aqui um vetor de inteiros, o nome do vetor é idades, e ele recebe um newInt 5. Esse 5 aqui é o tamanho do vetor. Então, acabei de criar um novo vetor de inteiros de tamanho 5. Com isso daqui, e aí eu atribuí esse vetor à minha variável do tipo idades, que aceita um vetor de inteiros. Tá? Parece um pouco diferente daquilo que você aprendeu, mas se você olhar bem, se você tirar esse colchetes daqui, por exemplo, a declaração seria um inteiro. Adicionando o abre e fecha colchetes, você está declarando aqui um vetor de inteiros. Okay? Isso que modificou. E aqui, a sintaxe aqui para você criar um vetor novo, né? Ela é um pouquinho diferente, mas ela é bem simples, né? É sempre new, o tipo de dado, então no meu caso aqui é um vetor de inteiros, vai ser um newInt, e entre colchetes eu coloco quantos elementos eu vou ter no meu vetor. Então nessa linha daqui de baixo você consegue ver um vetor de números reais de tamanho 5, como seria para declarar e já inicializar a sua variável salários, né, por exemplo, com vetor de tamanho 5. Seria desta forma. Então, vamos entender algumas consequências da declaração do vetor. Então, aqui eu estou declarando um vetor de idades, né, de tamanho 3. Né? Ainda não executei essa linha. Essa daqui é a memória do computador, onde nós temos aqui os endereços de memória. Né? E, como a gente sabe, quando eu declarar a variável aqui e atribuir um valor, então, para ela, vai ser reservado um espaço na memória do computador. Esse espaço na memória do computador, ele pode ser reservado em qualquer local. Né? Pode estar para cima, pode estar para baixo, a gente não sabe o endereço certo onde esse vetor vai ficar. Né? Eu vou fazer uma representação simplificada do vetor, né, aqui em memória. Numa próxima aula eu vou tentar explicar melhor que teria algumas diferenças. Não é? Você teria que fazer, para representar na vida real um vetor como a
a gente representa, né, como a linguagem C# representa, você precisaria de guardar outras informações também acerca do seu vetor. Bom, então vamos lá. Eu vou executar essa linha, né? Ela não foi executada ainda, então eu vou executar ela agora. E aí, olha o que aconteceu. Eu tenho agora o nome idades, que é o identificador da minha variável, apontando aqui para esses endereços, não é? Então, eu tive 1, 2, 3 endereços na memória do computador, porque o meu vetor é tamanho 3, né? E qual o tamanho desse endereço aqui? Ele tem o tamanho necessário para armazenar um número inteiro. Então, eu posso colocar agora 3 números inteiros no meu vetor idades. Outra consequência da declaração também é que nós não sabemos em qual endereço que ficou armazenado cada um dos números inteiros aqui do meu vetor. Eu só sei que eles estão em sequência na memória do computador. Porém, assim que eu instancio um vetor, são criados os índices dos elementos. Os índices nada mais são do que os endereços que eu vou utilizar para acessar cada um dos elementos do meu vetor. Então, eu vou sempre, para acessar um elemento do meu vetor, usar idades, que é o nome da variável, e vou especificar qual o índice. O índice 0 vai me retornar o primeiro elemento do vetor. O índice 1, o segundo elemento do vetor. O índice 2, o terceiro elemento do vetor. Se eu tivesse outros, né, eu teria o índice 3, índice 4, índice 5. O importante você saber sobre os índices é que o primeiro índice vai ser sempre 0, ok? E depois, os próximos elementos vai sempre incrementando de 1 em 1, de forma que, se o seu tamanho aqui é 3, os índices vão variar de 0 a 2. Se o tamanho aqui é 10, os índices variam de 0 a 9. Né? Se o tamanho é 1000, os índices variam de 0 a 999. Então, o índice do último elemento do meu vetor vai ser sempre o tamanho do meu vetor menos 1. Como que eu posso atribuir valores ao meu vetor? Eu vou executar essa linha ainda não executei, mas aqui nós temos idades, que é o identificador da nossa variável, e entre colchetes nós vamos usar aqui nessa posição o índice. Então tome cuidado, na declaração do vetor, este número que eu coloco entre colchetes, não nesse colchetes aqui, é neste que eu coloco, eu estou especificando o tamanho do meu vetor. Já na utilização do vetor, quando eu for usar essa variável aqui, eu abro colchetes e informo 0. Esse 0 é qual o índice, a posição aqui que o elemento vai ser atribuído. Então, eu vou atribuir ao índice 0, então a este elemento aqui, o valor 10. Então, vou mandar executar essa linha agora. Ó. Executou e ele adicionou 10 naquela posição, no primeiro elemento do meu vetor. Vou fazer a mesma coisa para idades índice 1, que é o segundo elemento do meu vetor. Vou adicionar 15, então vou executar. Está lá, adicionou 15. Bom, agora eu não vou só atribuir, também vou ler valores do meu vetor. Olha essa instrução aqui, eu estou falando que idades índice 2 vai receber idades índice 0 vezes 2. Como eu estou à direita do meu operador de atribuição, tá vendo? Eu não estou à esquerda. Então, a esquerda do meu operador de atribuição é quem vai receber o valor resultante dessa expressão. À direita, tudo que está aqui eu estou lendo. Então, aqui eu estou mandando ler idades índice 0, que é 10. Idades índice 0 é 10. E aí eu vou multiplicar 10 por 2, que vai dar 20. Então, esse valor 20 aqui vai ser atribuído a idades índice 2. Idades índice 2 é esse daqui, é o último elemento do meu vetor de 3 posições.
Então, vou executar essa linha. Olha lá, 20 foi atribuído a idades índice 2. E, somente para ler valores, também vou mostrar que é possível você imprimir, por exemplo, um valor. Então, aqui eu estou imprimindo idades índice 0. Idades índice 0 é 10. Então, no console da nossa aplicação vai ser impresso 10. Ok? Bom, nós já aprendemos a declarar e a utilizar vetores. Então, na próxima aula, eu vou apresentar uma aplicação que utiliza vetores para resolver um problema. Até lá!